ex-deputado Roberto Jefferson, ex-deputado, além de ter sido uma das mais brilhantes palestras que eu tive o privilégio de assistir na minha vida. É hora que eu já vi muitas palestras, e a palestra dada no dia 12 de janeiro de 2006, aqui em Criciúma, no Criciúma Clube, foi a palestra do ex-deputado Roberto Jefferson. Ele que está na linha conosco. Prazer em ouvi-lo aqui na Rádio Eldorado mais uma vez. Bom dia. Bom dia, João Paulo. Como vai você, meu amigo? Muito bem, e ficamos muito felizes aí. Sabemos que o amigo também vai muito bem. É um privilégio tê-lo mais uma vez aqui conversando com os ouvintes do sul de Santa Catarina. Nós estamos em 17, tem 11 anos. A entrevista... 2006, 2017, tem 11 anos que eu dei entrevista a você. Eu fui a Criciúma, o tempo voa, hein, João Paulo? O tempo voa, o tempo voa. E eu diria mais, que são 11 anos, vamos para 12 anos em que o senhor deu o primeiro alerta para tudo o que está acontecendo no Brasil, porque o primeiro alerta foi dado ali, em consequência daquele alerta que o senhor deu naquela ocasião. Nós estamos vivendo aí inúmeros desdobramentos. Isso é verdade. Tem 12 anos. Eu enfrentei o PT na hora mais forte do PT. No primeiro governo do Lula, logo em 2005, com 2 anos de mandato. O PT era fortíssimo. Tinha toda a mídia nacional, ou quase toda a mídia nacional sob controle, né, os jornalões todos, as televisões grandes, e eu tive que enfrentar aquela luta sozinho, porque dentro do meu próprio partido eu encontrei resistências. Você veja, o Valfridão, que é o ex-ministro do Turismo, o braço direito do Lula até hoje, que empresta o avião para o Lula viajar o Brasil todo, ele era do PTB. Era ministro do Turismo pelo PTB. E ele foi o maior adversário dentro do partido contra mim, para impedir que eu tirasse o PTB da relação de apoio do governo, da base de apoio do governo. Eu fazia força e ele ajustava, o deputado. E foi ruim para mim, foi muito difícil. Lutei, mas valeu a pena. Mas valeu a pena a luta. Valeu a pena a luta, não tenho o que reclamar, amigo. Do cenário visto hoje, com empresários indo para a cadeia, a figura da delação premiada sendo colocada em xeque neste momento, aliás, colocada em xeque até mesmo o trabalho e a ficha do Procurador-Geral da República, o que chama a atenção, para onde devemos, com a sua experiência, devemos voltar a nossa atenção para esses dias agora? Na próxima quarta-feira tem depoimento do presidente Lula em Curitiba. Hoje nós temos esse desdobramento do presidente dos poderosos da JIF. Como é que o senhor chama a atenção para esse cenário que nós vivemos hoje? Nós começamos lá atrás essa luta e viemos demolindo esse bloco que era impenetrável da corrupção alta praticada pelos grandes empreiteiros do Brasil, os bancos, as montadoras, as grandes empresas de publicidade. Isso veio lá de trás. E agora a justiça botou a mão forte sobre isso. Agora acabou aquela história de dizer no Brasil que cadeia é para preso, é para preto, pobre. A pessoa diz, não, cadeia é só para preto e pobre. Não é mais. Não é não. Acabou. Hoje a justiça se faz com toda a sua força e toda a sua expressão. O Joesley é o empresário mais poderoso do Brasil. Depois dele vem o Marcelo Odebrecht. Estão os dois presos. Então a justiça igualou todos. Todos são iguais perante a lei. O cenário para a eleição de 2018, é possível a gente já começar a vislumbrar qual é o quadro, qual é o cenário para 2018? João Paulo, eu não creio que o Lula venha.
Não creio. Ele não vai, o tribunal no Rio Grande do Sul, que é o 4º Tribunal Regional Federal, vai confirmar a sentença de primeiro grau do juiz Sérgio Moro. Ainda mais agora, depois dessa denúncia que faz o Palocci. É um homem de dentro de casa, um homem da Copa e Cozinha, e dizer que havia pacto de sangue da corrupção entre o velho Odebrecht, o Emílio Odebrecht, o Lula, com transferência de 300 milhões de reais, compra de sítio, compra de instituto para fazer o museu do Lula. Acabou. Então o tribunal vai confirmar a decisão, vai confirmar a sentença, e se a sentença é confirmada em segundo grau, ele é ficha suja, não pode disputar a eleição. Não disputando o Lula, o fenômeno Bolsonaro deixa de ter força. Não é? Ele é a antítese ao Lula, a oposição radical ao Lula. Não sendo Lula, não vindo Lula como candidato, perde força a candidatura do Bolsonaro. É igual aquele furacão Irma, que lá na Flórida. Era 5, mas já virou 2. Já perdeu a força. Mole, suja, mas não vence, não ganha a eleição. Não vai destruir o alvo, que é o Lula, porque o alvo já estará preso. Então vem por aí uma candidatura de centro. Mais ao centro, centro-direita, centro-esquerda, que possa juntar a maioria do povo do Brasil. Que junte aí 75%, 80% das tendências ideológicas do Brasil. Eu creio que vem por aí um homem como o Geraldo Alckmin. A minha impressão, João Paulo. A minha impressão. O seu partido, o PTB, pode apoiar essa candidatura de Geraldo Alckmin? O que o PTB tem hoje definido? Tem tudo para apoiar. A longa relação que eu tenho com ele. Fomos colegas deputados federais muitos anos, somos amigos pessoais até hoje, e o PTB de São Paulo é muito ligado a ele, o PTB do Rio Grande do Sul é muito ligado ao PSDB, o PTB do Rio é muito ligado ao PSDB, em Minas o PTB é muito ligado ao PSDB. Então a tendência natural do PTB é marchar com a candidatura do Geraldo Alckmin. Uhum. O senhor está deixando o Rio de Janeiro ser transferido para São Paulo? Tem alguma razão especial para isso? Eu tenho. A identidade do meu discurso é muito mais sólida com o povo de São Paulo do que do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é muito estatal. Você repare, todas as estatais do país têm a sede principal no Rio de Janeiro. E não tem um pensamento liberal como eu tenho, um pensamento assim mais conservador, mais em favor da família. É diferente. Lá é a base da TV Globo, das novelas da TV Globo, aquela coisa assim, mais contra a família, mais contra a cultura judaico-cristã, que é a minha cultura. Então eu tenho mais dificuldade no Rio do que em São Paulo. Em São Paulo eu tenho muito mais identidade. O pessoal que aceita desafio, é mais iniciativa privada. Repare, João Paulo, no Rio você tem a Petrobras, a Eletrobras, você tem Furnas, você tem a Nuclebras, a antiga Rede Ferroviária Federal, o BNDES, a Agência Nacional de Saúde, é tudo no Rio. Tem 15 hospitais públicos, 29 universidades federais. O pensamento estatal no Rio é muito forte, tanto que levou o Rio à falência. Onde tem o socialismo, esse sentimento estatal, que o Estado vai prover, que o Estado é o patrão, que o Estado é Deus, essa coisa que falam os socialistas e os comunistas, o Rio faliu, como faliu a União Soviética, como Cuba é um Estado falido, como Venezuela é um país falido, e o Rio de Janeiro faliu. Então eu tenho muito mais identidade de discurso e uma identidade ideológica com
com o pensamento paulista. Por esse raciocínio, o próximo presidente, o ideal seria que o próximo presidente da República viesse de São Paulo, mas tem João Dória Júnior, ele é uma versão em que pontos diferente de Geraldo Alckmin? Eu identifico o doutor Dória como um político recém-chegado. Ele ainda não mostrou quem é. Não mostrou quem é. Você não sabe o que ele é efetivamente como administrador. Ele mal governou São Paulo até hoje. O que eu sei dele é que ele fez o pronto-socorro noturno. Mais nada. Tem viajado muito e tem batido muito no Lula. Ele é uma espécie de Bolsonaro de cartola. É um discurso radical de direita, o Bolsonaro de cartola. É o anti-Lula. É o homem que mais agride o Lula, que mais bate no Lula. Ele é um Bolsonaro mais culto. Mas não vejo espaço para ele crescer nesse sentimento que começa a povoar o Brasil, que nós precisamos de um homem que una, não um rompedor que leve ao país a uma guerra civil. Isso não passa. Essa política de crescer em cima do adversário, de escolher o adversário como caminho para a eleição, o senhor acha que para 2018 já é uma prática frágil? Nós estamos estressados. O Brasil está estressado, João Paulo. Nós precisamos de passo para crescer. Parar de ódio, de divisão. Nós temos que sentar. O que nós vamos fazer para crescer? Vamos botar a economia para andar, vamos retomar o emprego. Tem 14 milhões de chefes de família que não têm endereço de trabalho. A dignidade do homem está em ter um endereço para morar e um endereço para trabalhar. Tem 14 milhões de chefes de família, de donas de casa, chefes de família, que trabalham fora, que não têm onde trabalhar. 14 milhões de desempregados. Isso é herança do PT, herança maldita do PT. Nós não podemos apostar no ódio para ampliar, como é na Venezuela, o desemprego pleno. Chegar no desemprego pleno, desabastecimento, prateleira vazia. Chega um caminhão de mantimentos na Venezuela, você assiste os DVDs que rodam na internet, é um Mad Max. É aquela curriola de motociclista, carro, cercando o caminhão para roubar, não é saquear. Nós não podemos chegar nisso. Precisamos de um homem que pacifique. De ódio o Brasil cansou. Não será a primeira vez que alguém especula Geraldo Alckmin fora do PSDB, por várias razões aí. O PTB pode convidar Geraldo Alckmin se isso vier a acontecer? Isso é uma hipótese remota. Eu tenho ouvido os líderes do PSDB que tem comando, liderança, cabeça. Você veja, o senador Tasso Gereissati já disse que tem que ter a prévia. E vai ser agora em novembro. O Dória não passa da prévia. Não passa. Então o Geraldo Alckmin não vai sair do PSDB. Para encaminhar aí, só duas questões ainda do cenário atual. O presidente Michel Temer e as reformas, o caminho esse ano e meio, menos de ano e meio, que resta para o presidente Michel Temer. Como é que o senhor enxerga aí, com força o suficiente para encaminhar alguma nova reforma, como por exemplo... Ele tem. Tem? Ele tem. Ele está avançando com as reformas. Ele tem avançado. E o país tem dado, assim, uma grata retribuição a ele, de compreensão, entendendo o papel que ele fez, as dificuldades que ele passa, da onde ele veio, lá da turma do PT, o PMDB estava imbricado com o PT, ele estava umbilicalmente ligado ao PT. Ele foi vice da Dilma 2 vezes. Então, mas mudou de lá, mudou de lado, rompeu com aquilo tudo, e está fazendo um governo que a economia está avançando. A inflação está caindo, é o menor índice de inflação desde 99, o dólar está estabilizado, voltam a haver investimentos na produção no Brasil. Então isso está sendo visto com bons olhos nessas dificuldades de governo do presidente Temer. E o lado moral, ele vai acertar depois da eleição.
Depois da eleição ele vai responder aos processos e para onde ele está sendo apontado. Eu não tenho dúvida disso. O PMDB tira proveito disso? Eu acho que o PMDB está tendo graves prejuízos de imagem, como o próprio PMDB. O PMDB e o PT têm pago um alto preço pelos desmandos de alguns dos seus. Uhum. Rodrigo, para finalizar, Rodrigo Janot sai pela porta dos fundos da Procuradoria? Sai muito mal. É muito precipitada a denúncia que fez, forçou a mão na denúncia, a denúncia não tinha fundamento, é uma denúncia frágil, leviana. Agora saiu na foto com o advogado do juiz Lei, atrás de uma pilha de caixa de cerveja, num botequim, conversa de botequim. Quer dizer, o Procurador-Geral da República conversando num botequim atrás de um monte de caixa de cerveja, com o advogado, o maior bandido do país, que é o juiz Lei. Quer dizer, não dá. O Caio, ele diz assim, não, eu fui um encontro casual, eu estava no botequim, o cara chegou. Não tinha nem um copo na mesa, nem um cafezinho. Eu olhei a tábua da mesa, está vazia, está limpa. E eu, Roberto Jefferson, se eu sou procurador-geral, sento o advogado do juiz Lei, eu digo a ele, meu irmão, aqui, tudo bem, eu não tenho nada contra você pessoalmente, você é advogado, mas não dá para eu conversar com você de público. É lá no meu gabinete. Lá dentro da instituição que eu represento. Aqui no botequim, não. Se o senhor levanta, eu levanto eu. Opa! Então eu não entendo de que é dignidade de cargo. Na minha mesa eu não sentaria o advogado do juiz. Você entende isso, João Paulo? Perfeito. Então está saindo uma... E a prisão que ele decretou, 5 dias. O maior bandido do país. O Marcelo Odebrecht está preso há 2 anos. Esse barão da carne, esse ladrão, vai ficar 5 dias tendo a leniência que teve. Porque o juiz Lei, ele apostou contra a moeda nacional. Ele fez a gravação, jogou o dólar para cima de R$4, comprou uma fortuna em dólar antes do dólar subir, vendeu o dólar na alta, as ações na bolsa caíram e ele recomprou as ações da própria empresa, fechando parte do capital. Quer dizer, ele especulou contra a moeda, sacou contra o tesouro, além da brutal corrupção que ele fez, que ele construiu no país. Vai ficar 5 dias na tranca? Imunidade total, leniência, as empresas ele não perde, continua no comando das empresas. Que conversa é essa? O João Paulo, não dá, na minha cabeça não dá. Então, o procurador saiu mal. Doutor Roberto Jefferson, que estará nesta quarta-feira, dia 13 de setembro, em Criciúma. Eu já vou falar aqui sobre essa programação que foi montada pelo Diretório Regional do PTB. Sempre um privilégio poder ouvi-lo. Muito obrigado, um grande abraço, um bom dia, uma boa semana. Felicidades a você, João Paulo. Saúde e paz.